Aí saiu de novo, eu não acredito, cara. Por quê? Como eu quero de volta para o celular? O celular não tinha essas dores de cabeça. Agora eu vou... Sai daqui, mosquito! Misericórdia! A paz esteja com vocês, meus irmãos. E mais um momento nesse caminhar para o final da tarde de hoje, em que essa palavra que eu vou falar de vocês, irmãos, mais uma vez eu vou estar falando da questão de nós caminharmos nesse temor, nessa santidade e nos aperfeiçoarmos nessa palavra de Deus. É uma palavra curta, mas com um enfoque tremendo, em que tem a ver até tem a ver toda a palavra que é dita, irmãos, do que vem da palavra de Deus, que vem da Bíblia, ela tem o propósito da volta de Jesus. Sair e pregar o evangelho a toda criatura até que ele volte, em que não somos nós, não sou eu, é o próprio Cristo que nos usa pelo Espírito Santo para que a gente fale dessa palavra, para que muitas pessoas se convertam e entendam. E não é converter para uma religião, é converter em saber que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele, a salvação vem só através dele. Amém, irmãos? Então vamos lá. Essa é uma palavra curta, tá? Mas de ênfase tremenda. E diz o seguinte: aperfeiçoamento, que a palavra vai dizer, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purificamo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então vamos lá, irmãos. Quando ele fala temor, né, quando ele fala que temor de Deus, quando ele fala que é o começo do versículo tendo, eu vou citar uma passagem que vai falar o porquê que é falado isso, que está em 1 João 3:3, que vai dizer o seguinte: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Continuando, irmãos, a paz esteja convosco novamente. Vamos ver se agora eu consigo ir até o final. Vamos lá, eu vou começar tudo de novo. Vamos lá. Tendo, pois, ó amados, tais promessas de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus.
Então vamos lá, irmãos. Aqui, primeiramente, quando ele fala, o apóstolo, ele fala tendo, eu vou citar uma passagem que está em 1 João 3,3, que vai dizer: e a si mesmo, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Em que, quando fala esse termo puro, irmãos, que está sendo falado aqui, o que significa? Jesus, quando ele veio ao mundo, ele nasceu de uma virgem, nós sabemos, mas o que acontece? Ele veio sem pecado, ele é o cordeiro, né? Ele foi o cordeiro em que veio sem manchas, um cordeiro perfeito, como era antigamente. Então ele veio, sofreu, para que no final, através da sua morte e ressurreição, e ele for assunto aos céus. Agora hoje nós temos o Espírito Santo que ele habita em nós, e que nós devemos todos os dias ser puro, como Cristo foi. Somos pecadores, nós somos, o pecado existe desde a origem, só que através do Espírito Santo nós devemos buscar essa santidade, essa pureza em Cristo todos os dias. Nós sabemos que é difícil, mas cada vez que nós cometemos algum erro que não chega nessa santidade, nós pedimos de coração o arrependimento e não cometemos mais esse erro, aí nós estamos caminhando para a santidade, que é o aperfeiçoamento. Amém? Que esse pequeno versículo ele está mostrando muito isso, em que nessas passagens que eu estou citando nesse versículo apenas, elas completam tudo isso que eu estou falando. Amém, irmãos? Próxima questão aqui. Quando ele fala promessas, eu vou citar Atos 13:32, que diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Então o que acontece? Aqui em Atos dos Apóstolos, eles reunidos e eles estavam anunciando o que? O evangelho dessa promessa feita aos nossos pais, que é a promessa de primeiro, e que estava sendo falado que o Messias viria. Aí quando o Messias veio, ele mesmo através dele falou: quando eu for, continuem falando do meu evangelho, até que eu volte e busque a minha igreja, para que aqueles que se converteram, acreditar em Cristo, que não é a religiosidade, mas é acreditar em Cristo, não é ser crente, não é ser a questão de você crente. Quando falam crente, fala que é evangelho, não é a questão do evangélico. Mesma palavra evangélico, essa palavra evangélico está na Bíblia, não é uma religião. É o que eu falo, a verdadeira religião é a religião de Cristo. Essa é a verdadeira religião. É essa religião que nós temos que seguir. Que é o quê? Que a palavra de Deus é o que está nas Escrituras. Amém? Então, nesse versículo fala justamente isso, essa promessa que é dita aqui. A outra palavra que é cita nesse versículo é o seguinte, é a palavra temor, em que eu vou citar 1 João 4,18, que vai dizer: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo traduz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, irmãos, é exatamente isso. É o que eu falo sempre, eu sempre comento nas lives. Eu fiz uma live que estava falando justamente sobre isso. Irmãos, devemos viver os mandamentos, devemos viver o ensinamento de Cristo. E sabe como nós vamos ver? Uma simples palavra, o amor. Em que o amor é Deus, como eu já falei as últimas lives eu falei sobre essa questão. Se você vive o amor, você não vai ter temor, você vai ser pessoa em santidade, você não vai ter medo, você vai ter temor, porque você vai ter a reverência. Tudo isso faz parte do amor. Por isso que eu falo, o amor é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Então nós temos que ter no nosso coração esse temor, viver essa santidade, buscar essa pureza, que é o que falou nessas passagens que eu citei, e esse versículo que completa isso, que é o que Paulo está tentando falar, está falando isso para os Tessalonicenses. Irmãos, comece a focar nisso. Se vocês viverem o verdadeiro amor, que é a cruz de Cristo, vocês vão viver Deus. Irmãos, mesmo que as dificuldades elas existem, irmãos, nós vamos estar nos aperfeiçoando cada vez mais nesse Cristo, nesse Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, entendam, você pode ter tudo, que vai estar na live que eu falei. Você pode seguir qualquer preceito que vem do próprio Senhor. Mas se você não tiver o amor, irmãos, não adianta. Se não tiver o amor, que é essa cruz, que é o próprio Deus, que ele usa, que o próprio Filho dele se entrega, irmãos, não vai adiantar.
Não vai adiantar, irmãos, que vocês vão falhar em alguma coisa. Então, se vocês viverem esse amor, vivam esse amor que é o próprio Deus, em Cristo Jesus. Porque através de nós seremos salvos através de Cristo Jesus. É a única maneira da salvação, é através de falar do evangelho dele. Fale quem é Cristo, fale a todos, para que muitos outros possam entender quem é Cristo e vivam ele. Cristo, Deus, pela misericórdia, ele quer que todos nós estejamos com ele no final, que é a vida eterna. Ele quer isso de cada um de nós. Só que nós temos que buscar. Não adianta a gente ter o maior conhecimento do mundo e não buscar. E sabe o que é buscar? É viver. É viver o Cristo nos dias de hoje. Vivam, falem dele para todas as pessoas. Se alguém casuar ou zombar, não importa, fale. Porque a palavra você já vai ter lançado e vai ficar no coração da pessoa. Mesmo que a pessoa tenha zoado com você. Aí em alguma situação Deus vai fazer alguma coisa e a pessoa vai lembrar dessa palavra que você disse. E aí a pessoa de alguma forma ele vai começar a aprender a entender. O aperfeiçoamento é isso. O que fala nesse versículo é isso. A santidade é procuramos ser santos como Cristo foi. Só que nós não somos. Por quê? Nós somos pecadores. Porque o pecado, irmãos, o pecado ele habita em nós. Não tem jeito. Nós sabemos disso que é cada origem. Só que nós temos o próprio Jesus que vive na gente para que a gente não caia nesse pecado. E se cair, a gente se arrepender e não cometer novamente. Não adianta você não cometer e continuar cometendo. Era isso que João Batista, ele pregava. Quando ele batizava, ele falava nisso. Os fariseus ficavam doidos, porque eles sabiam que estava errado, só que eles não queriam arredar. Amém, irmãos? Então, comecem a viver isso. Esse simples quer mostrar isso. Temor, a santidade, o aperfeiçoamento, através dos dois, junto com o amor, os três trabalham juntos. Se vocês fizerem dessa maneira, irmãos, a glória de Deus ainda vai resplandecer em vocês. Vocês vão ser luz onde vocês estiverem. Porque onde tiver trevas, as trevas não vão chegar nem perto. Se tiver algum lugar que tem trevas, vocês vão chegar lá. E só através desse poder do Espírito Santo que está em vocês, de vocês falarem dessa palavra, onde há as trevas vão embora. E quem estava nas trevas vai se libertar. Não por você, lembre-se, por causa de Cristo. Os que falam, eu fiz, eu libertei, não. Quem libertou foi Cristo, porque você acreditou nele e viveu ele. Amém? É isso que essa palavra está querendo dizer. Então vivam isso, irmãos. Em que eu concluo essa live hoje de vocês dizendo o seguinte. Se vigiarmos em temor a Deus, procurando cada dia mais nos aperfeiçoarmos, buscando nossa santidade, tendo o amor de Deus em nossos corações, receberemos no final as promessas da vida eterna. Então, é justamente isso que esse pequeno versículo, mas grandioso, ele quer mostrar para cada um de nós. Vivam isso, sejam fervorosos cada vez mais. E busquem aquilo que vocês vão conseguir ter. O amor é o quê? A intimidade, que é o quê? Eu sempre foco nisso, mas eu vou bater nessa tecla sempre. Quem ora constantemente, quem tira um momento para orar, começando desde a hora que você acorda, agradece, dá glória a Deus, obrigado Senhor, eu estou vivo, hoje você me deu vida, e as suas promessas se renovam na minha vida para que eu continue vencendo as minhas batalhas e falando de você. Obrigado, gratidão. Tenham isso, primeira coisa, acordou, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso. E no que eu disse, tiver um momento, tire mais um momento. Se vocês fizerem isso todos os dias, pegando um momento para falar com ele, irmãos, isso que eu disse agora, vocês vão estar vivendo naturalmente, porque é isso que é o cristão. Quem vê isso numa pessoa vai ver o próprio Cristo nela. Por quê? Porque ela está vivendo constantemente. Por quê? Porque ela é firme na oração. Entendo, a oração, ela é fundamental. Ela é o coração para cada um de nós. Eu sempre foco nisso. Amém? Então é a palavra que eu quero deixar para vocês. Se eu conseguir mais tarde à noite, hoje é segunda-feira, o dia que eu faço sempre um momento de intimidade com ele, em algum lugar que a gente sempre vai, eu e o irmão da igreja, mais um irmão que eu acho que está indo com a gente agora, né? Tem ido com a gente. Nós vamos estar para ter essa intimidade, para nos fortalecermos cada vez mais em falar dele e vencermos as nossas lutas, porque ele sabe que é para a honra e glória dele, para testemunharmos. Então, se puderem, estejam por lá. Vai ser provavelmente
assim, horas mais ou menos, entre 9h30 das 9h30 em diante, eu vou tentar ver se eu consigo transmitir. Se eu não transmitir, eu peço até desculpas desde já, porque eu não sei se eu vou conseguir transmitir, mas se eu conseguir, eu transmito, amém? E já deixe as suas orações, para que se eu conseguir entrar, vocês me coloquem as orações, ou se não, mande no meu particular, o meu privê, o meu particular, que é, nos comentários, coloquem a oração, porque aí a gente intercede lá. Se eu não conseguir gravar, eu coloco intercessão, como eu sempre coloco vocês que costumam acompanhar, e às vezes alguém aí que acompanha que precisa de uma palavra, amém? Então é a palavra que eu quero deixar hoje para vocês. Vivam esse Cristo todos os dias e vocês verão a glória de Deus na vida de vocês, amém? Então mais uma vez eu encerro essa palavra, deixando todos mais uma vez na paz do Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador, amém?